Olá, Elizabeth, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Ari. É um prazer estar aqui com Ah, vocês para falar de um tema tão importante que é diversidade e inclusão. maravilha, só muito bem. Agora você tem um sobrenome bonito aqui, Elizabeth Leite Scheibmeier, é isso mesmo? Isso, o Shaib Acertei? Maia, acertou o Acertei. Shaib Ah, Maia pelo casamento, né? é, Então é um é, sobrenome alemão. Né? aham, Então, e por uma coincidência, Ari, eu que estou vendo bárbaro. aqui, você é Ari Florian. Aí, O nome é Florian Alexander Shaib Maia. o seu marido? É Florian. É Florian, é? Florian. Olha que interessante. Esse Florian meu aqui é francês, né? Ah, Nós tivemos um primo meu teve em Paris e descobriu lá a nossa árvore, a genealogia nossa lá. E aí ah. é francês mesmo, de lá. Tanto é que, né, em Paris, disse ele que tem um café Florian. Sim, tem em Paris, tem na Áustria tem Ah, um Café Florian também. isso. Tem alguns, acho que Paris tem tem na Áustria eu fui, tem um outro que eu esqueci também, acho que são os três Ah, cafés Florian, bem tá. conhecido. Tá vendo só? Esse café, o café Floriantes, que lá em Paris, ele é de 1860, 1970, alguma coisa mais ou menos assim. Que ele é muito Isso, antigo lá, né? Muito velho lá, né? Está há muito tempo lá, né? Interessante, né? isso mesmo, isso Vamos ver mesmo. se talvez um dia a gente vai lá, vamos lá ver os parentes nossos. Não, é bonito, eu conheço um deles, né? Eu conheço um Conhece? café, Ah, que conheço. bom. Eu acho que vale a pena conhecer. Eu sou uma Vai, pessoa que eu adoro viajar. Eu acho que a gente claro. aprende tanto viajando, né? Isso. Bom, então vamos lá. Você é sócia fundadora do Uzuma, Diversidade, Uzoma, Uzoma, Uzoma. Di- Diversidade, Cultura e Educação. Conta o que é o Uzuma, como é que você tem esse nome aí dessa empresa sua, por favor? Uzoma é um nome nigeriano, Aham. é um nome próprio e significa o bom caminho a seguir. Então, como a Ah, gente trabalha com diversidade, então a gente achou super interessante o tá. nome Uzoma, que é o bom Ah, caminho a seguir, né? Então tem sim. tudo a ver com aquilo que a gente se propõe, né, no Aham. nosso trabalho, que é ajudar as empresas a serem mais diversas e mais inclusivas, Claro, claro, sem problema. diversa e mais inclusiva. Então o Ah, nome tem tudo a ver com o tem. nosso objetivo, né? Que Que é ajudar as bom empresas. Seguir o ajudar bom as empresas. caminho. É um bom caminho, claro. O caminho está aí, é você só trilhar, né, Elizabeth? Exatamente, Então tá bom. exatamente. E aí, conta um pouco também sobre o Grupo Mulheres do Brasil, por Tá, gentileza. tá, eu vou falar um pouco. Primeiro falar um pouco da Usamos, depois eu conto um pouco do Tá, Brasil, tá porque bom. está tudo muito super ligado. Então, a Usamos é uma consultoria, né? Então, ela Tá, tem dois segmentos, que é trabalhar com treinamento, workshops das empresas falando sobre diversidade e inclusão, tá, e tem outro foco, que é a atração de talentos negros para dentro das empresas, né? Então, a minha tá, consultoria, que está com 2 anos e meio agora, né? Ela nasceu na pandemia, mas o projeto é anterior à tá. pandemia, mas ela foi constituída no dia 18 de fevereiro, viu? A gente nem imaginava da pandemia. Olha que legal. E trabalhar com diversidade, eu mudei de área, né? Porque a minha primeira formação foi matemática, depois eu fiz direito. A minha irmã, que é uma das sócias, é diretora de uma escola técnica. E meu pai é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, então eu tenho toda uma história com relação à questão de diversidade. Acontece que primeiro teve esse retorno ao legado que deixado pelo meu pai, e no segundo momento, quando eu entrei no Governo do Brasil, né, para quem não conhece, o grupo foi criado em 2013, foi uma iniciativa da empresária Luiz Helena Trajano, né? Então o grupo nasceu com o objetivo de pensar no Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, né? Então começou com 40 mulheres em 2013. Hoje nós somos 108 mil mulheres no Nossa. Brasil e no mundo. É um número bem grande, bem Aham, expressivo, no Brasil e no mundo. E a gente é dividido por causas, né? Por comitês que tratam de causas que são relevantes, como educação, políticas públicas, saúde,
combate à violência contra a mulher, igualdade racial, refugiados. Então, a gente tem diversas causas que são importantes para que a gente traga a discussão e pensar em soluções, né? E a partir desse olhar feminino, né? E eu sou uma das líderes do Comitê de Igualdade Racial, e lá a gente também tem como objetivo trabalhar com a inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho em cargo de liderança, e lá também eu estou como uma das co-líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, que também é um tema bastante importante para se trazer nos dias de hoje, e principalmente as empresas hoje também têm trazendo essa temática da diversidade, como a questão da violência contra a mulher, hoje é uma pauta importante dentro das empresas que o RH vem trazendo aí para discussão, né? Porque isso afeta diretamente, são temas que afetam diretamente a empresa, né? Então, quando você fala em violência contra a mulher, ela afeta toda a sociedade, tanto a mulher que está ali trabalhando, isso faz com que ela que está sofrendo violência, que ela tenha uma perda de produtividade, ela fica mais distraída, afeta aí a sua qualidade de vida e afeta o seu entorno também. E também quando a gente traz esse tema de violência, é para falar para os homens, né? Os homens entenderem essa questão da violência, né? O quanto isso é prejudicial para toda a sociedade. Então a gente traz aí uma discussão sobre o tema machismo estrutural, né? Qual é o papel do homem hoje, né? Então essa questão é muito importante. E no igualdade racial, por isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço na consultoria, também falo sobre isso. E no igualdade racial, a gente falar para as empresas o quanto é importante hoje uma empresa mais diversa, né? Nós temos uma questão moral, temos uma questão econômica, né? E temos também uma questão histórica, né? Então, assim, já se mostra as pesquisas, né, que as empresas mais diversas são mais lucrativas, mais criativas e mais inovadoras, né? Perfeito, perfeito. Acho muito bacana. Esse olhar para essa situação é muito importante, né, Elizabeth? Sim, hoje a gente está falando muito, né, as empresas, elas estão falando do ESG, né, o S do social, onde a gente abarca essa temática de diversidade e inclusão, né? Hoje a P3, né, da Bolsa de Valores, tá falando aí também sobre isso, né, das empresas que estão listadas na Bolsa pensarem em diversidade, né? Então isso é um tema bastante importante, né? Então a gente tem aí toda essa temática aí para trazer. Ok. Então vamos lá. Vamos conversar então um pouco que é dentro do seu ramo de negócio. Vamos falar sobre a diversidade e inclusão. Vamos lá, Bora. Por favor. Vamos lá. Vamos falar. Então, eu vou abordar o tema de diversidade, né, sobre esse olhar, né, quando a gente falar em diversidade e inclusão, o quanto esse tema é importante para as organizações, né? As pesquisas mais recentes, né, de consultorias internacionais, do Fórum Mundial, eles demonstram que as empresas que têm mais diversidade de gênero e étnica, elas costumam ter um resultado, elas são propensas a ter resultados econômicos melhores, né? Então, você traz aí um resultado melhor para as empresas, porque hoje em dia as pessoas ficam muito tempo nas empresas, muito tempo pensando no trabalho, e a pessoa precisa viver num lugar onde ela se sente representada, né? Onde ela se enxerga, né? Então, nós temos esse fator, né, da importância da diversidade para as organizações. As empresas que têm mais diversidade, elas são mais inovadoras, porque são pessoas com vivências diferentes, experiências diferentes, então ela traz aí, consegue buscar soluções diferenciadas, né? Então é esse olhar também que se traz quando a gente fala de diversidade, né? Esse olhar sobre quais soluções que são diferentes. Opa, parece que a pessoa aqui me ligando, ela não para. Não há problema, depois a gente corta, depois a gente edita, não tem problema nenhum. Ela não para de ligar aqui, tá demais aqui. Não se preocupe. Já mandei, eu dei uma mensagem
Então, tem essa questão das empresas que trazem um resultado melhor, né? Claro. Para a organização. Então, as pesquisas mostram isso, o Fórum Econômico mostra isso, as grandes empresas hoje, quando ela fala da sua cadeia de fornecedores, então, se eu sou uma empresa e eu vendo para grandes empresas, ela vai vender para aquelas empresas que têm a preocupação com a diversidade, né? Então, assim, quando a gente pensa também nos clientes, meus clientes também são diversos. Quem está na ponta, né? São clientes diversos, né? Então eu preciso pensar em trazer diversidade para eu retratar esse local onde a sociedade está inserida, né? Então isso é um ponto muito importante, muito importante. Ok, então, como que você alia então aí a diversidade e a inclusão? Como é que se dá isso? Como é que se dá isso na prática, por exemplo? O que é a diversidade? Né? Diversidade, né, é um substantivo daquilo que é diverso, variado. Então, a primeira coisa é essa diversidade, né? A gente olhar o quanto diferente as pessoas são, né? O quanto tiver essa diversidade que nós temos, que a sociedade brasileira, as diferenças eu falo de gênero, de raça, etária hoje, né? A gente tem hoje as pessoas convivendo, pessoas com deficiência, então a gente tem uma convivência de pessoas muito diferentes, gerações diferentes, né? E a inclusão, o que é a inclusão? A inclusão é quando as pessoas elas entram dentro da empresa, as empresas contratam, elas precisam sentir parte daquele processo, né? Elas precisam sentir inteiras, né? Eu não faço apenas o que é certo, eu preciso que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. A inclusão é isso, né? É fazer que aquele ambiente vá além de ser só diferente, mas também um espaço onde as pessoas se sintam bem naquele lugar. Então, eu me preocupar em incluir a pessoa, né? Incluir, fazer que ela se sinta dentro daquele espaço, né? Então, tem uma frase que diz: diversidade é convidar para o baile, inclusão é tirar para dançar. Olha que interessante. Interessante. Olha, inteligente essa frase. Muito exatamente. Exatamente. Agora, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, quando a gente fala sobre diversidade, parece, há um ranço, não sei se podemos chamar isso, parece que o diversidade remete para o público LGBT+, é assim, é visto assim, Elizabeth? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todas as pessoas que são diversas. Tá. Aí eu vou entrar na questão de gênero, de orientação sexual, da pessoa com deficiência, da diversidade regional, da diversidade etária, né? Então, da questão geracional. O que acontece, né? Que quando a gente está falando de diversidade, aí a gente tem cria-se aquele preconceito, até talvez por desconhecimento. Não estou falando agora de diversidade, que tudo é diversidade, não pode falar mais sobre esse tema. E as pessoas precisam entender. Quando você olha o todo, né? Como que são aí as pessoas? As pessoas são diversas. E elas precisam estar dentro das organizações, né? Por exemplo, quando você fala da população negra, preta cipada, nós somos 56% da população, né? Então, aí que consome, que vende. Então, essas pessoas precisam estar inseridas dentro do mercado de trabalho também, né? Precisa pensar em cargo de liderança, em crescimento profissional. Quando a gente fala da população LGBTQI+, né? Porque essa letra, né? Porque essa quantidade de letra, né? Porque a gente precisa que todo mundo seja inserido, né? Então, as pessoas lésbicas, as pessoas... os gays, as pessoas transexuais, as pessoas bissexuais, as pessoas... Então, a gente coloca todo mundo, a gente coloca todo mundo nessas letras para que a gente reconheça que existe diversidade mesmo, as pessoas são diferentes, né? E aí, quando você pensa também na população LGBTQIA+, né? Primeiro que a gente tem que o Brasil... Nós temos uns dados bastante lamentáveis, é o país que mais mata pessoas trans, né, no Brasil, é um número assustador, né, nós somos o primeiro, né, tem países em que ser homossexual é caso de pena de morte, né, aí você tem aí que é uma questão de um preconceito, né, e se você pensar de uma forma economicamente pensando, é um público que consome muito, né,
eles têm um poder aquisitivo de consumo muito grande, né? Então a gente tem que pensar que a gente precisa inserir esse público que consome, né, os produtos, né? Pessoas negras, pessoas LGBTQI+, eles comem, eles vestem, eles compram carro, né? Pessoas, sabe? A gente tem que esse público consome, né? Se a gente está pensando também, aí eu estou falando nem na questão da diversidade, porque é o certo a fazer, mas pensando de uma forma economicamente pensando, né? Pensando em negócio, né? Se não dói, se não foi pelo... Vamos pensar em dinheiro. As pessoas consomem, né? Então é um público consumidor, uma população que consome muito alta, né? Então, roupa, na parte de diversão, na parte de viagem, pessoas negras também consomem roupas, alimentação, produtos em gerais, né? Então, assim, esses públicos que são consumidores não pode ficar de fora. Uma vez eu tenho um economista comentando que não é nem inteligente de uma empresa hoje não olhar para esse público consumidor que nós temos, né? E um grande público consumidor. Né? O que a China, ela pensa no mercado, ela tem um mercado consumidor ativo e ela trabalha com esse mercado consumidor. E nós rejeitamos aí um grande mercado, a gente não olha, né? Quando você vai ver as propagandas, a gente não olha para o consumidor. Então, aquilo, se eu não vejo, eu não consumo, né? Eu consumo aquilo que eu vejo, né? Se eu não me vejo, eu não vou consumir. E a gente precisa pensar em trazer também essas pessoas para dentro das empresas para pensar em produtos, em soluções para esse público. Nós temos visto vários comerciais de televisão, por exemplo, vários assuntos, sempre com alguns atores negros, né? Ficou interessante isso, né? Ficou muito bom isso, né? Não, você não achou? Ficou. Se você pensar que há muito pouco tempo atrás, a gente não via, tirando a Glória Maria, que é aquela que todo mundo conhecia como jornalista negra, a gente não tinha jornalistas negros. Hoje a gente não via médicos negros, né? Quando a gente via a representação da população negra na novela, era como empregada doméstica, né? Era como um serviço serviçal, era um porteiro, era uma pessoa de limpeza, nada contra esse tipo de atividade, mas é um olhar de que a pessoa negra só é capaz de realizar trabalhos subalternos, né? Então a gente precisa, e isso também é um resquício aí de 300 anos de escravidão, né? Então a gente tem uma escravidão que estruturou, né, a sociedade brasileira, na onde ela viu as pessoas negras como pessoas que só fazem serviços, trabalhos não intelectuais, né? Então ali para você ter só subalterno. Então isso precisa mudar. E a gente faz um comparativo aí com os Estados Unidos, que tem uma população de negros que é de 13%. A do Brasil é de 56%. E a gente vê 56% da população brasileira, a maioria, é feita de pessoas... E de mulheres, nós somos 52%. De mulheres negras, 28%. Né? Então, assim, esse público que a gente vê como minorizado é a maioria da população brasileira, né? E ele ficou à margem, né, dessa sociedade, né? Então, a gente precisa mudar isso, né? Então a gente precisa conhecer um pouco da história, conhecer um pouco da história do Brasil, como que foi construído na mentalidade brasileira o papel das pessoas negras, para que a gente possa desconstruir, né, o que a gente aprendeu, para construir algo novo, né? Isso parte da educação, do estudo, como ler sobre a história do Brasil, como ler a formação da sociedade brasileira. Não há uma igreja, uma estrada que foi construída que não teve a mão escrava, né, das pessoas negras. As igrejas de Minas, as estradas que levavam da mineração, eram trabalhos realizados por pessoas negras, né, escravizadas, mas eram realizadas por eles, né? Então a gente precisa ter esse olhar para que a gente veja o quanto que houve uma contribuição dessa população na formação do Brasil, né? Você não acha, por favor, Elizabeth, que às vezes essa ideia de você incluir a população negra, que eu acho assim, fantástico, eu tive vários amigos meus na infância, na escola e tal, eu sempre gostei de conviver com esse pessoal, sempre gostei mesmo.
Assim, mas eu comentava com ele algumas vezes, isso, tá, muito particularmente, né? Que eu acho que eles deveriam se impor um pouco mais na sociedade, deveriam ter mais. Quando eu digo em se impor um pouco mais, eu digo assim, que eles deveriam estudar mais, se formar mais, estar mais próximo de todos eles. Por exemplo, tem um amigo meu que tem uma religião aí, a mulher, o pai é negro e a mulher é branca. Então, ele, os filhos, os quatro filhos deles, foram criados, não no regime militar, qualquer coisa nesse sentido, mas foram criados, assim, eles não bebem, eles não fumam, eles trabalham, sabe? Eles tiveram realmente um berço para que eles pudessem se apresentar à sociedade. E eles têm lugares de destaque hoje na sociedade. E eu acho que a maioria deles deveriam ser assim. Ou você não acha? O que você acha disso? Aí a gente precisa fazer sempre uma busca aí da história. Retrocesso, né? Retrocesso. Vamos nos colocar aí, nós tivemos mais tempo de escravidão do que tempo de abolição. Então a gente teve 300 anos de escravidão. Isso. Aí a gente reporta, aí vamos voltar para dia 13 de maio de 1888. Se a gente lê o documento que fala da libertação dos escravos, ele tem um artigo. Acabou. A partir de tal dia, acabou a escravidão no Brasil. Então, imagine que durante 300 anos, as pessoas foram sequestradas do seu lugar, trazidas para cá. Separadas, porque a África é um continente, né? Então as pessoas têm idiomas e dialetos diferentes, foram separados. Separados, mães, as crianças escravos eram vendidos, eram objetos, né? Objetos que eram vendidos, né? Então você tem uma sociedade que foi formada com essa base. Pessoas negras não possuem alma, pessoas negras não possuem capacidade de inteligência, não possuem. Essa foi a formação. A gente teve toda uma sociedade construída sobre esse aspecto. E mesmo com esse aspecto, quanta coisa veio da cultura e da formação da população negra. Aí você tem uma legislação que proibia que pessoas negras frequentassem a escola, mesmo que libertas. Então nós tínhamos uma legislação que, de forma clara, proibia pessoas negras de frequentar a escola. Aí você tem ainda uma outra legislação que falava o seguinte: pessoas negras não poderiam ser proprietárias de terra. Então eu não posso frequentar a escola e eu não posso ser proprietária de terra. Aí você tem, havia toda uma pressão para que houvesse, tanto é que o Brasil foi o último país a abolição da escravatura, foi o último país, todos, e com medo, e com uma pressão muito forte de cunhos econômicos, principalmente a Inglaterra, né, tinha uma pressão política muito forte. Então havia toda uma proposta de como deveria ser feito esse processo de inserção dessa população escravizada dentro da sociedade. Não, o que fizeram? Em um decreto se declarou a libertação dos escravos. Aí o que aconteceu? Você tinha, de forma precária, você tinha um lugar onde você trabalhava, mesmo como escravo, né? Você tinha renda, um lugar que você morava. A partir do 14 de maio, você está solto, você não tem mais nada. As pessoas foram para onde? Foram para as ruas. E aí tem toda uma questão de que como que foi criada, essa população foi criada para não ter vínculo, né? Eu vendia o filho, o homem era visto como procriador, né? Então o papel do homem era construir, era gerar escravos saudáveis. Então essas pessoas não foram, elas foram tiradas a sua autoestima, né? Todo o seu valor. Então aí vem a abolição dos escravos, sem trabalho, sem renda, sem casa, sem propriedade, sem nada. Não tinha nada, né? Então se você pensar que a abolição aconteceu em 1888, são 134 anos, nós estamos falando de um avô e meio, né? Se você pegar uma pessoa, um avô e meio aí, que pós-abolição, é muito tempo, muito tempo. E uma situação histórica que aí eu relatei para você, Ari.
Aí as pessoas foram para o morro. 2 anos depois da escravidão, em 1890, veio a lei da vadiagem, né? E do capoeirista. Que as pessoas que fossem encontradas sem trabalho, sem residência, iriam preso, e se fosse residência, que fosse pego mais uma vez, havia uma residência. Quem era a pessoa que 2 anos após a abolição estava sem trabalho, sem residência? Pô, praticamente todos, né? Todos, lógico. É lógico, né? Então, assim, óbvio isso. É um óbvio, né? Então, quando você começa a falar nesse resgate aí, das pessoas conseguirem construir, consolidar a família, das pessoas conseguirem ter o seu próprio imóvel. Até tem uma pessoa carioca que vai fazer vai fazer até um evento de uma escritura da casa da família dela, que faz 100 anos que eles compraram. Então, assim, 100 anos, hein? Então, 34 anos após a abolição, o bisavô dela conseguiu comprar o primeiro imóvel. Aí, tá vendo? Olha, então, assim, isso com muito... Fazendo o quê? Trabalho subalterno. Lavadeira. Todos nós negros, as nossas avós eram empregadas domésticas, era lavadora de roupa. Isso. Era esse o trabalho que elas faziam, né? E com esse trabalho foi que elas, com muito esforço, foi aí conseguindo estabelecer uma forma para que seus filhos fossem inseridos numa sociedade, né? Perfeito. Você pode ver. Então a gente vai entender, você vai, mas eu conheço, tal. Não é uma questão de esforço, é questão de que o meio não colaborou com uma situação. Imagine o que seria o Brasil. Isso. Hoje. Nós seríamos uma potência. Né? Se a gente tivesse, porque tudo isso que a gente vê hoje, uma situação de favela, a grande população, a grande massa da população na população carcerária semi-negra, isso não aconteceria se a gente tivesse estabelecido uma forma de integração dessas pessoas na sociedade. Poder frequentar a escola, poder ter sua casa própria, porque o empreender para sobreviver, as pessoas negras sempre fizeram, cozinharam, passaram, lavaram, isso é um empreendedorismo, né? Nato, né? Sempre se viraram, né? Exatamente. Bom, mas vamos lá. Trazendo essa diversidade e a inclusão para o nosso RH, o profissional de RH, o que você acha que ele tem que fazer para poder atender essa necessidade da inclusão e da diversidade? Bom, acho que a primeira coisa do RH, né, ele precisa ter uma ideia do retrato da empresa que ele está. Então, por exemplo, nós estamos aí numa região aí de Guarulhos, eu sei que vocês aí têm um alcance muito maior, né? Então, eu vou focar aí na região de Guarulhos, que é uma região que tem muitas pessoas negras, né? São regiões mais... Então, assim, como que é minha empresa? Eu tenho profissionais negros? Qual é o número de profissionais negros? Eles estão em cargo de liderança ou eles estão em cargos subalternos? Aí eu faço esse olhar. Como que eu faço para atrair mais profissionais negros para dentro da empresa? Aí hoje em dia nós temos aí alguns caminhos. Né? A primeira coisa, né, além de fazer essa análise do meu cenário, estabelecer metas, entender qual é o prazo para que isso aconteça, eu preciso treinar toda a empresa sobre a questão de diversidade. As pessoas precisam entender o que é diversidade, o que é inclusão, como que foi construído o Brasil, para a pessoa entender, poxa, tem alguma coisa que a gente precisa mudar que não está muito certo. Entendendo isso, aí eu começo com os processos intencionais de contratação de profissionais diversos, sejam eles. Então, eu vou fazer um processo de contratações intencionais de profissionais diversos. Então, você vai buscar o apoio de uma consultoria para te trazer tanto para o treinamento da equipe, da diretoria, tal de gestão, para atração de talentos, para entender a questão da diversidade, para entender o que é racismo estrutural, para entender o que é diversidade, o que é igualdade, o que é equidade, né? A gente precisa entender todos esses conceitos para poder falar, poxa, agora eu entendi, eu acho que a gente precisa trabalhar para mudar um pouco, né? Essa sociedade. Essa sociedade, né? Trabalhar para isso. Você tem um case de sucesso para exemplificar para a gente, por favor? Deve ter vários, né? Tem vários. Eu tenho vários, mas um case de sucesso que vale para as empresas, que eu não foi a minha consultoria que atuou, mas eu tive muito próximo
pelo Mulheres do Brasil, né, porque a Luiz Helena Trajano é uma das a presidente do conselho do Magazine Luiza. Não foi o primeiro, mas foi um caso que trouxe bastante repercussão, que foi a questão do programa de trainee do Magazine Luiza, que trouxe aí, foi em 2020, que trouxe aí uma conversa muito intensa com a questão da diversidade. Acho que vale a pena até uma sugestão para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que elas joguem no YouTube, chama Legado Magazine Luiza. Então, é a história de todo o processo de atração de profissionais negros. Vale a pena ver o documentário, é um documentário muito tocante, aonde eles contam como foi esse processo de atração de profissionais negros para dentro do Magazine Luiza, um programa de trainee exclusivo para negro. E no final, há o depoimento, o relato dos colaboradores, dos trainees que foram contratados. Só para você ter uma ideia, Ari, eram 19 vagas, eles tiveram 20 mil inscrições. Nossa, verdade. E assim, 20 mil, e eram nível superior. Nossa. O funcionário, assim, candidatos extremamente qualificados. Acho que no final do tema, o Frederico Trajano, que é o presidente, o senhor do Magazine Luiza, ele disse que foi o programa que eles tiveram mais dificuldade para fazer a seleção. Verdade, Puxa vida, a gente tá de fora disso, não imagina isso, né, Elizabeth? Não imagina a grandiosidade e o impacto desses programas, né? Fizeram o segundo, aí nós temos programas que a PepsiCo também fez para atração de negros, nós temos empresas que são exemplos, né, nesse processo, que estão muito avançadas, a Kerdal, a MAC, né, a empresa de maquiagem, ela é nossa cliente, eles estão com um programa muito forte de atração de talentos, compromisso de trazer mais diversidade, foi um compromisso firmado nos Estados Unidos. Uhum. Então, eles fizeram aí um processo de trazer mais talentos, né, para dentro da organização, não só. Então, eu tenho aí diversas empresas, Magazine Luiza, Gerdau, a MAC Cosmético, Corteva, a Trashinder. Então, assim, as multinacionais é muito mais fácil que as empresas nacionais, né? Porque essa determinação vem de fora, né? Lá nos Estados Unidos a coisa está muito mais avançada, né? Então, após a morte do George Floyd, né, em 2020, dia 25 de maio de 2020, as empresas e os CEOs das grandes organizações assumiram um compromisso que isso não pode mais acontecer, né? Eles assumiram, chega, né? Não pode mais acontecer, e as empresas começaram a assinar compromissos de se tornarem mais diversas. Então, as multinacionais trouxeram aqui no Brasil esse compromisso. A Magazine Luiza é uma empresa nacional, então ela veio também com essa proposta e veio inspirando outras empresas nacionais que também estão trabalhando ativamente para ter mais diversidade, né? Marisa, Americana, para que tenha mais diversidade, que a empresa seja mais representativa da sociedade, né? Isso que a empresa tem que representar a sociedade aonde ela está inserida, né? Claro. Mas quando o Nizango Anais, aquele publicitário, montou uma agência chamada África, que era muito bacana, a agência África, ele já trabalhava nessa diversidade aí, nessa inclusão aí. Que aí ele tinha duas recepcionistas num prédio um prédio maravilhoso ali, uma sala maravilhosa, um local maravilhoso ali na Faria Lima, quase em frente ao shopping, o shopping Guatemi, né? Nós tivemos algumas vezes lá que nós atendíamos a agência de propaganda dele. As recepcionistas que ele tinha lá eram negras, mas você precisava ver que coisa maravilhosa, educadíssimas, inteligentíssimas, sabe? Assim, tipo de você ir uma, duas vezes lá na agência, e quando você chegava, ela te chamava pelo nome, sabe? Chamava pelo nome, chamava você, sabe? Tem uma identificação muito grande. E assim, e foi muito bacana, e foi gratificante saber que um publicitário de renome como ele participasse do projeto como esse, sabe? Foi muito legal, foi muito bacana. Não sei se você chegou a conhecer, Sim, chegou a ver. Então... não só ele, várias agências, né? Teve aí uma junção de algumas agências que trazer mais diversidade para dentro das agências, contratando
diretor de arte, os criadores. Por quê? Para fazer campanha pensando nisso. Por que mudou a cara das campanhas? Né? A partir do momento que eu comecei a contratar mais publicitários negros, né, para trabalhar, muda a cara, né, porque eu começo a olhar a cara do público, né, qual é o público? O público é esse, né, então eu vou pensar numa campanha para esse público consumidor do meu produto, né, então eu vou ver essa mudança muito grande aí na forma de fazer propaganda quando se trouxe mais publicitários negros para dentro da agência, não só para a África, como outras, né, que tem aí programas aí de diversidade bastante forte, né, trazendo aí diversidade, e a gente tem aí as faculdades, né, com a questão da legislação, um número de profissionais negros que saem das universidades muito bem preparados aí para o mercado de trabalho. O profissional de RH, por exemplo, qual que é o jogo de cintura que ele teria para contratar isso? Como que ele deveria utilizar-se para fazer isso? Eu acho que o desafio do pessoal do RH é o gestor, né? O dono da vaga, né? Eu acho que o desafio do RH após todo esse trabalho de treinamento, ele convencer, ele trazer a importância dessas vagas afirmativas ou intencionais para as empresas. E às vezes o desafio está no gestor, né? O gestor, porque a gente quer contratar pessoas que se parecem com a gente, né? Então você convencer esse gestor que é importante trazer diversidade. Mas depois que você traz o convencimento, aí fica tudo muito fácil, né? O primeiro momento é um processo, né? Mas depois que as pessoas começam a perceber o quanto a empresa cresce, o quanto que as pessoas crescem como ser humano, como a empresa cresce, como se fortalece como estrutura, né? Hoje em dia, onde as pessoas querem trabalhar, né? Nas empresas que têm uma cultura forte, nas empresas mais diversas, né? Então, hoje você consegue atrair os melhores talentos. As empresas que têm mais diversidade são as empresas que conseguem atrair os melhores talentos, né? E aí eles não ficam excluídos, eles ficam inseridos no processo, né? Ficam inseridos no processo. Aí a gente tem um processo verdadeiramente de inclusão e pertencimento, né? Que acho que esse é o objetivo, que as pessoas se sintam bem, né? Hoje, se você olhar a lista das melhores empresas para se trabalhar, todas são empresas que possuem programas de diversidade, são pessoas que pensam na segurança psicológica do funcionário, na saúde mental, que pensam numa comunicação mais simpática, né? Hoje são as melhores empresas para trabalhar, são essas, né? Onde todo mundo quer estar, né? Os melhores talentos querem estar. Exatamente isso. Aliás, foi uma ideia maravilhosa isso aí, né? De fazer esse movimento aí, né, Elizabeth? Sim, é maravilhosa e necessária, né, Ari? Não só maravilhosa, como necessária, né? Nós precisamos tirar essa marca aí tão negativa do Brasil, né? O Brasil tem algumas marcas que são alguns primeiros lugares que a gente tem que sair, né? Que não são bons. Vamos ter primeiro lugar na Copa, no tênis, no atletismo, mas não em índices como racismo, como homofobia, como transfobia, né? Vamos mudar os nossos índices, né? Acho que vamos ser os melhores em outras coisas e a gente pode ser os melhores. Temos muitos talentos aqui. Muitos talentos, então a gente precisa sair desses primeiros lugares tão negativos para a gente, né? Exatamente. Bom, nós conversamos com a Elizabeth Leite Scheibmeier. Legal, muito obrigado. Scheibmeier. Falamos sobre diversidade e inclusão. Deixa um recado agora para os nossos profissionais de RH, por favor, Elizabeth. O recado que eu dou para o profissional de RH, que ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande e ajudar nessa mudança, né? Eu acho que a mudança começa, lógico, pela alta liderança, mas o pessoal de RH tem um papel fundamental e eles entender a importância desse papel e que eles assumam esse papel de ser agente de mudança, né? Para que a gente tenha cada vez uma sociedade mais equânime, né? E que a empresa, onde eles construam na sua empresa, onde eles estão responsáveis pelo RH, uma empresa que seja um ambiente
bacana para se trabalhar, seguro e diverso, onde as pessoas se desenvolvam todo o seu potencial. Você acha que seria uma empresa igualitária, isso? Igualitária não, equânime, porque igualitário eu dar para todo mundo as mesmas oportunidades. Então a gente não sai do mesmo ponto de partida. Tá. Então uma empresa que tenha equidade. Tá. Então seja uma empresa equânime. A gente precisa primeiro tornar a empresa equânime para depois a gente falar em igualdade. Igualdade é quando as pessoas têm a mesma oportunidade, mas para ter a mesma oportunidade as pessoas precisam sair do mesmo ponto de partida. Você tem que passar por esse ponto, né? Primeiro preciso fazer que as pessoas cheguem no mesmo ponto de partida para poder exigir depois essa igualdade. Igualdade, às vezes, é isso mesmo, né? Tratar diferente. Daqueles que não é só tratar todo mundo igual, também tratar desigual do tamanho da sua desigualdade, né? Exatamente. Ok, Elizabeth, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Os nossos profissionais de RH agradecem muito a aula que você nos deu aqui hoje. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar com você, Ari. Muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa. Tá ok. Muito obrigado mesmo. O pessoal do Núcleo de RH do Ciesp agradece muito a sua participação lá também, tá bom? Obrigada, viu? Eu também fiquei muito feliz ali com a participação. Obrigada. Foi muito bacana assim, tá bom, Elizabeth? Obrigada. Obrigado. Tomara que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Com certeza. E muito obrigada pelo convite. Tchau. Ok, eu que agradeço. Obrigado, Elizabeth. Um abraço para você.